Esta noite, você pode estar cometendo um erro que no Japão jamais permitiriam: ir dormir com a sua casa desorganizada e a sua mente cheia de pendências. E não se trata apenas de uma questão de limpeza. É algo muito mais profundo. Hoje você vai descobrir hábitos japoneses noturnos que colocam em ordem a sua casa e a sua mente de uma forma tão poderosa que, depois de ouvi-los, você nunca mais vai olhar para a noite da mesma maneira. Porque, no Japão, a noite não é o fim do dia. É o momento mais importante para começar o próximo. E o que eles fazem antes de dormir é tão diferente, tão curioso e tão eficaz, que isso pode mudar a sua vida a partir de hoje. O primeiro hábito é algo que, no Japão, é levado muito a sério e que vai surpreender muitas pessoas. Antes de dormir, eles fazem uma limpeza rápida chamada Ozouji noturno leve. Mas não é uma limpeza comum. Não é feita por obrigação, é feita como um ato de respeito pela casa. Não é varrer por varrer, é fazer isso com calma, em silêncio, estando consciente de cada movimento. Eu experimentei isso e algo curioso aconteceu. Deixou de parecer uma tarefa e começou a parecer um momento de paz. O que realmente transforma esse hábito não é o resultado, mas a forma como ele é feito. No Japão, entende-se que a casa não é apenas um lugar onde você vive, é um espaço que cuida de você, que acolhe você, que acompanha você todos os dias. Por isso, quando eles limpam antes de dormir, não fazem isso com pressa nem com irritação. Fazem com uma atitude quase meditativa. Cada objeto que recolhem, cada superfície que limpam, se transforma em uma oportunidade de estar presente. E isso muda completamente a experiência, porque você já não está apenas limpando, você está se conectando com o seu espaço. Eu me lembro de que, no começo, fazia isso como sempre, rápido, quase sem pensar, querendo terminar o mais rápido possível. Mas quando decidi diminuir o ritmo, desligar os ruídos, fazer isso em silêncio, algo mudou. Comecei a perceber detalhes que antes eu ignorava, a sentir como o ambiente ficava mais leve. Até a minha respiração se acalmava. Era como se cada movimento ajudasse a soltar o estresse do dia, como se ao arrumar a minha casa eu também estivesse arrumando o que carregava dentro de mim. E há algo muito importante aqui que muitas pessoas não percebem. Quando você faz esse pequeno ritual antes de dormir, está enviando uma mensagem muito clara para sua mente. O dia terminou bem. Não há caos, não há pendências visíveis, não há sensação de descontrole. Tudo está em seu lugar. E isso gera uma tranquilidade profunda que acompanha você ao se deitar. Não é a mesma coisa fechar os olhos rodeada de desordem e fazer isso em um espaço que transmite calma. Além disso, esse hábito tem um efeito acumulativo. Você não precisa de grandes limpezas nem de dedicar horas no fim de semana, porque todas as noites está mantendo o equilíbrio. Pouco a pouco, a sua casa deixa de ser um peso e se transforma em um lugar onde você realmente quer estar. E o mais bonito é que você não precisa fazer isso de forma perfeita, só precisa fazer com intenção. Porque é nessa intenção que está a verdadeira mudança. O segundo hábito é ainda mais interessante. Muitas pessoas no Japão ventilam a casa por alguns minutos antes de dormir, inclusive no inverno. Elas abrem levemente as janelas para renovar o ar. Mas isso não é feito apenas pela saúde física. Para elas, é uma forma de deixar sair a energia do dia. E quando você faz isso, sente que algo muda. O ambiente fica mais leve, mais limpo, mais tranquilo. É como se o dia realmente fosse embora. O que mais chama a atenção nesse hábito é que ele não é feito de maneira automática, é feito com intenção. Não se trata simplesmente de abrir uma janela e continuar fazendo a mesma coisa, trata-se de parar por um momento, sentir o ar entrando, perceber como a temperatura muda, como o espaço se movimenta. É um gesto simples, mas muito poderoso, porque marca uma transição clara entre o barulho do dia e a calma da noite. É como dizer à sua casa e à sua mente que elas já podem soltar tudo o que carregaram. Eu comecei a fazer isso sem esperar muita coisa, apenas para testar, e foi surpreendente. Assim que o ar fresco entrava, eu sentia que o ambiente mudava, como se tudo se renovasse. Até o cheiro do espaço ficava diferente, mais limpo, mais leve. E não apenas isso, a minha mente também começava a desacelerar. Era como se esse pequeno gesto ajudasse a clarear os pensamentos, a liberar tensões que eu nem sabia que tinha. No Japão, esse gesto também tem um significado mais profundo. Acredita-se que os espaços acumulam aquilo que vivemos durante o dia, não apenas no físico, mas também no emocional. Por isso, abrir as janelas antes de dormir é uma forma de permitir que tudo isso saia,
que não fique preso com você durante a noite. E mesmo que você não veja, você sente. Porque o descanso muda quando o ambiente parece realmente limpo. Você não precisa abrir tudo nem fazer isso por muito tempo. Às vezes, apenas alguns minutos são suficientes. O importante é fazer isso com consciência, sem pressa, permitindo-se estar presente nesse momento. Você pode acompanhar isso com silêncio, com uma luz suave, até mesmo com uma respiração mais profunda. E, pouco a pouco, esse hábito se transforma em um sinal para o seu corpo de que é hora de relaxar. É incrível como algo tão simples pode ter tanto impacto. Porque não se trata apenas de ar fresco, trata-se de criar um espaço onde a sua mente possa descansar sem cargas. E quando você começa a fazer isso todas as noites, a sua casa deixa de parecer pesada e começa a parecer viva, leve, em equilíbrio. E isso muda completamente a maneira como você se prepara para dormir. O terceiro hábito é um dos meus favoritos e quase ninguém o conhece fora dessa cultura. Antes de dormir, eles colocam os objetos importantes em uma posição específica, especialmente aqueles que usarão no dia seguinte. Não é apenas organização, é preparação consciente. Colocar as suas coisas com intenção diz à sua mente: amanhã será um dia em ordem. E essa sensação acompanha você até mesmo enquanto dorme. O mais interessante desse hábito é que não se trata de deixar tudo pronto por obrigação, mas de fazer isso com uma espécie de calma interior. No Japão, esse pequeno gesto tem um valor muito profundo, porque representa respeito pelo tempo que está por vir. Nada é deixado ao acaso. A roupa é colocada de forma limpa e acessível, os objetos pessoais são alinhados com cuidado, até mesmo os pequenos detalhes, como chaves ou uma bolsa, têm um lugar definido. E quando você faz isso, algo dentro de você relaxa, porque já não existe incerteza. Eu comecei a aplicar isso em coisas muito simples, como deixar a roupa pronta ou preparar o que eu iria precisar ao sair de casa. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que aconteceu no dia seguinte. Eu acordava sem aquela sensação de correria, sem ficar procurando coisas, sem começar o dia com estresse. Tudo estava ali, me esperando. E isso muda completamente a sua energia desde o primeiro momento do dia. Além disso, esse hábito tem um efeito silencioso, mas muito poderoso, na mente. Quando você coloca os seus objetos com intenção, está criando uma imagem mental de ordem e clareza. É como se você estivesse desenhando a sua manhã antes mesmo de ela acontecer. E essa imagem fica com você, até mesmo durante o sono, gerando uma sensação de controle e tranquilidade que muitas vezes nos faz falta. No Japão, entende-se que a ordem exterior influencia diretamente a ordem interior. Por isso, esse tipo de ação não é visto como algo pequeno, mas como parte de uma maneira de viver mais consciente. Não se trata apenas de deixar pronto aquilo que você vai usar, trata-se de cuidar de você, do seu tempo, da sua tranquilidade. E quando você começa a fazer isso todas as noites, percebe que não está apenas organizando objetos, está organizando a sua vida com mais intenção. Agora, o que vou contar a você pode mudar completamente a sua forma de enxergar a noite. No Japão, muitas pessoas evitam deixar qualquer objeto inacabado à vista. Um livro aberto, roupas jogadas, utensílios sem guardar. Tudo isso representa algo incompleto. E dormir rodeada de coisas incompletas gera uma sensação de carga mental que muitas vezes nem percebemos. Quando você começa a fechar pequenos ciclos antes de dormir, a sua mente descansa de verdade. O quarto hábito é profundamente emocional. No Japão, algumas pessoas praticam um momento de silêncio total antes de se deitar. Sem celular, sem televisão, sem barulho. Apenas ficar em calma por alguns minutos. Esse pequeno espaço permite que a mente diminua o ritmo. Eu sei que isso pode parecer simples, mas é incrível o quanto é poderoso quando você faz isso de verdade. O que torna esse hábito especial é que não se trata apenas de apagar o barulho externo, mas de permitir que o barulho interno também se apague. Durante o dia, estamos rodeadas de estímulos, conversas, preocupações, pendências que não param. E muitas vezes nos deitamos com tudo isso ainda ativo na cabeça. Esse momento de silêncio rompe esse ritmo, cria uma pausa real em que a mente pode começar a descansar antes de dormir. No começo, isso pode parecer estranho, até desconfortável. Estar em silêncio sem distrações nos coloca diante dos nossos próprios pensamentos, de tudo aquilo que evitamos durante o dia. Mas é justamente aí que está a chave. Quando você se permite estar nesse espaço sem escapar, pouco a pouco esses pensamentos perdem força, se organizam, se acalmam.
É como se a mente encontrasse o seu próprio equilíbrio sem precisar fazer mais nada. Eu comecei a praticar isso sentando-me por alguns minutos na cama, com a luz baixa, simplesmente respirando. Sem música, sem celular, sem fazer nada. E com o tempo, esse momento se tornou um dos mais valiosos do dia. Porque é ali que realmente sinto que tudo se ajeita por dentro. Onde paro de correr, onde me encontro comigo mesma sem pressa. No Japão, esse tipo de pausa faz parte de uma cultura que valoriza muito a calma e a presença. Não se trata de fazer mais coisas, mas de aprender a parar. E quando você incorpora esse hábito à sua rotina noturna, o seu descanso muda completamente. Você dorme mais profundamente, acorda mais tranquila e, pouco a pouco, começa a sentir que tem mais controle sobre a sua mente. Você não precisa fazer isso de forma perfeita nem por muito tempo. Às vezes, poucos minutos são suficientes. O importante é que seja um momento real, sem interrupções, em que você possa simplesmente estar. Porque nesse silêncio, nessa pausa tão simples, existe uma paz que muitas vezes estamos procurando sem perceber. O quinto hábito é algo que muito poucas pessoas esperam. Elas observam a própria casa como se fossem visitantes. Sim, exatamente assim. Caminham devagar e observam o espaço como se não fosse delas. Isso permite detectar a desordem, mas também apreciar o que tem. E aqui acontece algo muito bonito. Você começa a ver a sua casa com mais carinho e menos julgamento. O mais poderoso desse hábito é a mudança de perspectiva. Quando você deixa de olhar para a sua casa com a rotina de todos os dias e se permite vê-la como se estivesse entrando ali pela primeira vez, a sua mente se abre. Você já não vê apenas o que falta ou o que está errado, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A luz em um canto, a ordem de uma mesa, um objeto de que você gosta e que já tinha até esquecido. É como redescobrir o seu próprio espaço. No Japão, essa prática tem uma intenção muito clara: criar consciência sem crítica. Não se trata de percorrer a casa procurando erros, mas de observar com calma, com respeito, quase com curiosidade. E quando você faz isso assim, a desordem deixa de ser algo que incomoda e se transforma em algo que você simplesmente pode melhorar pouco a pouco, sem pressão. Essa diferença é enorme, porque muda a forma como você se relaciona com a sua casa. Eu me lembro de que, quando experimentei isso, percebi algo que me marcou muito. A minha casa não estava tão desorganizada quanto eu pensava, ela apenas estava sendo vista a partir do cansaço do dia. Quando a olhei com olhos novos, com mais calma, senti gratidão. E isso mudou completamente a minha energia. Deixei de me cobrar tanto e comecei a aproveitar mais o processo de manter tudo em ordem. Esse hábito também ajuda você a tomar pequenas decisões sem perceber. Talvez você veja um objeto fora do lugar e o arrume, ou note um canto que precisa de atenção. Mas tudo acontece de forma natural, sem esforço, sem aquela sensação de estar fazendo uma tarefa pesada. É uma ordem que nasce da observação, não da obrigação. E o mais bonito de tudo é que, pouco a pouco, você começa a criar uma relação mais gentil com a sua casa. Você deixa de vê-la como algo que está sempre precisando de conserto e começa a vê-la como um espaço que acompanha você, que reflete quem você é. E quando isso acontece, a ordem deixa de ser uma meta, e se transforma em uma maneira de viver com mais calma e mais carinho pelo que você tem. Se até aqui você sente que isso está abrindo os seus olhos, deixe-me dizer algo. Esse tipo de conteúdo foi pensado justamente para pessoas como você, que querem viver melhor, mais tranquilas e com mais sentido. Então inscreva-se agora, porque o que vem a seguir pode ajudar você muito mais do que imagina. O sexto hábito é um dos mais curiosos e menos conhecidos. Algumas pessoas no Japão limpam levemente a entrada de casa antes de dormir. Não é por sujeira, é simbólico. A entrada representa aquilo que chega à sua vida. Mantê-la limpa à noite significa preparar-se para receber um novo dia com clareza. Quando você faz isso, sente uma espécie de ordem interior difícil de explicar. O interessante desse hábito é que a entrada, ou o genkan, não é vista apenas como um lugar de passagem. É um espaço muito importante dentro da casa, porque marca a transição entre o exterior e o seu mundo interior. É onde você deixa aquilo que traz de fora, tanto no físico quanto no emocional. Por isso, dedicar alguns minutos a esse lugar antes de dormir não é um detalhe pequeno, é uma forma de encerrar o dia e de cuidar daquilo que você permite que entre na sua vida. Quando você limpa ou organiza a entrada, ainda que seja algo muito simples como alinhar os sapatos ou tirar um pouco da poeira do chão,
está enviando uma mensagem muito clara para sua mente. Está dizendo que tudo aquilo que veio do exterior já tem o seu lugar, que você não precisa carregar isso consigo durante a noite. E isso gera uma sensação de descanso muito mais profunda, porque você não está apenas arrumando a sua casa, está soltando o que já não precisa. Eu experimentei isso uma noite quase por curiosidade, sem esperar grande coisa. Mas, ao fazer isso com calma, em silêncio, percebi algo diferente. Era como se esse pequeno gesto encerrasse o dia de uma forma mais completa. Fui dormir com uma sensação de leveza que não tinha sentido antes, como se tudo estivesse em seu lugar, não apenas do lado de fora, mas também dentro de mim. No Japão, esse tipo de ação está cheio de significado. Eles não buscam perfeição nem limpeza extrema, buscam harmonia. E a entrada, por ser o primeiro ponto de contato com a casa, tem um peso especial. Mantê-la em ordem é uma forma de cuidar dessa harmonia, de criar um espaço que receba você todos os dias com tranquilidade. Você não precisa fazer nada complicado. Basta dedicar alguns minutos, fazer isso com intenção, sem pressa. Talvez arrumar, limpar um pouco, observar. E pouco a pouco esse gesto se transforma em um ritual que ajuda você a encerrar o dia com calma. Porque quando você cuida da porta por onde tudo entra na sua vida, também está cuidando da forma como quer se sentir ao começar um novo dia. O sétimo hábito tem a ver com a mente. Antes de dormir, muitas pessoas escrevem aquilo que as preocupa ou aquilo que tem pendente. Não fazem isso para resolver, fazem isso para tirar da cabeça. Esse gesto tão simples evita que você se deite ficando em círculos nos mesmos pensamentos. É como dizer à sua mente: agora você já pode descansar. O que torna esse hábito tão especial é que ele não busca perfeição nem respostas, apenas liberar. Durante o dia acumulamos ideias, pendências, preocupações que se repetem uma e outra vez na mente, e quando a noite chega, em vez de se apagarem, muitas vezes se intensificam. Escrevê-las no papel cria uma espécie de saída, como se todo esse ruído encontrasse um lugar onde pudesse ficar sem precisar continuar girando dentro de você. No Japão, esse tipo de prática é vivido com muita naturalidade, quase como uma extensão do cuidado pessoal. Não se trata de fazer um diário perfeito nem de escrever páginas inteiras. Às vezes bastam algumas frases, palavras soltas, até mesmo uma lista simples. O importante não é como você escreve, mas o ato de soltar. Quando faz isso, sente como a mente começa a relaxar, como se deixasse de sustentar tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro de que, no começo, duvidava que algo tão simples pudesse ajudar. Mas a primeira vez que escrevi aquilo que me preocupava antes de dormir, percebi a diferença. A minha mente deixou de repetir as mesmas ideias uma e outra vez. Era como se, ao vê-las no papel, elas perdessem força, como se já não precisassem ficar girando dentro de mim para serem lembradas. Esse hábito também tem algo muito poderoso. Ele permite separar o momento de descansar do momento de resolver. Muitas vezes tentamos solucionar tudo justamente antes de dormir, e isso só ativa ainda mais a mente. Em vez disso, quando você escreve, dá permissão para que a sua mente faça uma pausa. Diz a ela que o importante já está fora, que não precisa continuar insistindo. Você não precisa de muito tempo nem de um lugar especial. Pode ser em um caderno simples, com uma luz suave, em silêncio. O importante é fazer isso com intenção, como um pequeno encerramento mental do dia. E quando você transforma isso em rotina, pouco a pouco começa a perceber que dorme mais tranquila, que se levanta com mais clareza e que esse peso que carregava na cabeça já não é o mesmo. Porque às vezes a única coisa de que precisamos para descansar de verdade é parar de carregar tudo por dentro. E agora chegamos a um dos hábitos mais poderosos de todos. Antes de dormir, eles agradecem em silêncio. Nada grandioso, nada perfeito. Algo simples. Algo real. Pode ser que você tenha tido um momento tranquilo, que a sua casa esteja em calma, que você esteja aqui ouvindo isso. Esse hábito muda completamente a forma como você adormece. Porque quando você encerra o dia com gratidão, a sua mente deixa de focar no que falta, e começa a valorizar o que você já tem. O mais profundo desse hábito é que ele não depende de como foi o seu dia. Mesmo em dias difíceis, sempre existe algo pequeno que pode ser agradecido. E quando você escolhe fazer isso, mesmo que seja por alguns segundos, a sua mente muda de direção. Ela deixa de procurar problemas, deixa de revisar aquilo que não saiu bem e começa a reconhecer aquilo que, sim, esteve presente. Essa mudança, embora pareça mínima,
tem um impacto enorme na forma como você se sente antes de dormir. No Japão, essa prática está muito ligada a uma forma de viver mais consciente, mais conectada com o cotidiano. Não é necessário nenhum ritual complicado, nem palavras específicas. É um momento íntimo, silencioso, em que você simplesmente reconhece algo bom. Pode ser o descanso que está prestes a ter, uma conversa, uma refeição, até mesmo o fato de ter chegado ao fim do dia. E quando você faz isso com sinceridade, isso é sentido. Eu incorporei isso pouco a pouco, sem pressão, quase como uma experiência. E o que percebi foi que as minhas noites começaram a ficar mais tranquilas. Deixei de me deitar com aquela sensação de que faltava alguma coisa, de que o dia não tinha sido suficiente. Em vez disso, comecei a sentir encerramento, como se o dia tivesse tido sentido, mesmo sem ter sido perfeito. Essa sensação de encerramento é muito valiosa, porque dá à sua mente um ponto final, uma pausa real. Além disso, esse hábito tem um efeito que vai além da noite. Quando você se acostuma a agradecer antes de dormir, começa a viver o dia de outra maneira. A sua atenção muda, você começa a perceber mais coisas positivas, mais momentos simples que antes passavam despercebidos. É como se você treinasse a sua mente para ver aquilo que existe, em vez daquilo que falta. Você não precisa de tempo extra nem de esforço. Apenas de um momento de silêncio, talvez com os olhos fechados, respirando com calma. E nesse instante, escolher um pensamento que conecte você com aquilo que tem. Porque quando você faz isso todas as noites, pouco a pouco vai construindo uma sensação de paz que não depende do que acontece do lado de fora. E essa paz é o que realmente transforma a maneira como você descansa e a forma como acorda no dia seguinte. Quero que você fique com algo muito importante. Você não precisa fazer tudo de forma perfeita. Não precisa aplicar os 8 hábitos a partir de hoje. Comece com um. Aquele que mais tocou você. Aquele que você sente que pode fazer ainda esta noite. Porque a mudança não vem de fazer tudo. Vem de fazer com constância. Estamos chegando ao final, mas isso para você é apenas o começo. Porque quando você transforma as suas noites, transforma os seus dias. E quando a sua casa se sente em paz, a sua mente também descansa. Se esse conteúdo fez você sentir algo, se ajudou você a ver a sua rotina de outra forma, inscreva-se agora, deixe o seu gostei e conte nos comentários qual desses hábitos você vai experimentar hoje. Vou adorar ler você, acompanhar você e continuar crescendo junto com você. E lembre-se disto: não se trata apenas de arrumar a sua casa. Trata-se de criar um espaço onde você possa se sentir em paz, todas as noites, sem ruído, sem peso, sem pressa. E isso vale mais do que qualquer coisa.